Olá, gente querida! Hoje é quinta-feira, na oitava da Páscoa, dia 13 de abril. Juntos estamos mais uma vez em torno da Palavra de Deus, aqui do Santo Evangelho, e hoje nós lemos um texto que é continuação da narrativa dos discípulos de Emaús, que lemos ontem. O texto de hoje é de Lucas 24, de 35 a 48. Vamos ao texto. Naquele tempo, os discípulos contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir o pão. Ainda estavam falando quando o próprio Jesus apareceu no meio deles e lhes disse: "A paz esteja convosco." Eles ficaram assustados e cheios de medo, pensando que estavam vendo um fantasma. Mas Jesus disse: "Por que estáis preocupados? E por que tendes dúvida no coração? Vede minhas mãos e meus pés, sou eu mesmo. Tocai em mim e vede. Um fantasma não tem carne nem ossos, como estáis vendo que eu tenho." E dizendo isso, Jesus mostrou-lhes as mãos e os pés. Mas eles ainda não podiam acreditar, porque estavam muito alegres e surpresos. Então Jesus disse: "Tendes aqui alguma coisa para comer?" Deram-lhe um pedaço de peixe assado. Ele o tomou e o comeu diante deles. Depois disse-lhes: "São estas as coisas que vos falei quando ainda estava convosco. Era preciso que se cumprisse tudo o que está escrito sobre mim na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos." Então Jesus abriu a inteligência dos discípulos para entenderem as Escrituras. E lhes disse: "Assim está escrito: o Cristo sofrerá e ressuscitará dos mortos ao terceiro dia, e no seu nome serão anunciados a conversão e o perdão dos pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Vós sereis testemunhas de tudo isso." Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Minhas irmãs e meus irmãos, ontem nós acompanhamos a narrativa da aparição do ressuscitado a dois discípulos no caminho de Emaús. Eles retornam correndo a Jerusalém para contar aos 11 o que aconteceu no caminho e como eles reconheceram Jesus ao partir o pão. Em meio ao relato dos dois discípulos, Jesus aparece. A saudação pascal de Jesus é marcada exatamente pelo dom da paz. O princípio e a fonte da paz é o próprio Deus, é o coração de Deus. Na verdade, Jesus pretende acalmar a agitação presente no coração dos discípulos. Os discípulos, contudo, demonstram medo e confusão.
pensam que Jesus é um fantasma. Talvez fosse esse o conteúdo da crise vivida pelas comunidades lucanas, especialmente quando o Evangelho de Lucas foi escrito, em torno do ano 85. Os discípulos como que não conseguiam perceber a presença do ressuscitado. Eles têm dúvidas. Jesus então ajuda os discípulos a compreenderem a continuidade entre o crucificado e o ressuscitado. Jesus lhes mostra as mãos e os pés. Jesus pede que eles o toquem para demonstrar que é Ele mesmo, que não é um fantasma. Na verdade, Jesus chega inclusive a comer com eles. Como diz São Beda no seu comentário, se ele comeu, mesmo depois de ter ressuscitado, não o fez por necessidade de nutrir-se, nem para simbolizar que depois da ressurreição, objeto de nossas esperanças, ainda teremos necessidade de alimentos. Mas Jesus o fez para mostrar a natureza dos corpos redivivos. E continua São Beda, em sentido figurado, o peixe assado representa os sofrimentos de Jesus Cristo. Jesus consentiu viver oculto nas águas da natureza humana. Deixou-se prender na rede da morte. Foi como que assado pela tribulação por ocasião da paixão. Mas fez-se para nós favo de mel depois de ressuscitar. Teofilacto também faz uma leitura espiritual desse alimento. Ele diz: ao comer um pedaço de peixe assado, Jesus simboliza que purificou com o fogo divino nossa natureza, que estava a nadar no mar desta vida. Tudo isso é um modo bonito de dizer que quem ressuscita é a pessoa inteira, sua história, suas relações, suas opções, a vida inteira da pessoa é transfigurada pelo poder da vida de Deus. É bem verdade que o corpo de Jesus agora é corpo glorioso. Há, portanto, também um processo de descontinuidade, exatamente porque o ressuscitado apresenta características que transcendem a mera materialidade da história. Jesus então introduz outra temática muito importante: a memória. A sua vida, morte e ressurreição é o pleno cumprimento das Escrituras. Jesus abre a inteligência da fé dos seus discípulos para que eles possam compreender as Escrituras, para que eles possam acolher as promessas de Deus que passam pelo mistério pascal. Depois de ter comido, depois de ter deixado que o seu corpo seja visto e tocado, Jesus então recorre às Escrituras. Era preciso que se cumprisse tudo
o que foi dito na lei, nos profetas e nos salmos. Essas três expressões, lei, profetas e salmos, na verdade significam todo o Antigo Testamento. Tudo aquilo que já foi dito no Antigo Testamento sobre o Messias encontra pleno cumprimento na pessoa de Jesus. O texto bíblico de hoje se conclui com uma bela síntese do querigma. O querigma diz respeito à morte e à ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo, exatamente para que se cumpram as Escrituras. E como é bastante próprio do Evangelho de Lucas, os discípulos de Jesus anunciarão ao mundo todo a conversão e o perdão dos pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Retornam ao final do texto temas que são muito caros à teologia lucana: a misericórdia de Deus, a conversão dos pecadores, a centralidade de Jerusalém como ponto de partida de uma missão universal até os confins da terra, como diz o livro dos Atos dos Apóstolos. Na luz e na força do Espírito Santo, o texto então se atualiza e Jesus transmite uma mensagem também para nós, para as nossas comunidades eclesiais. Jesus está dizendo para nós hoje: vós sereis testemunhas de tudo isso. Nós somos testemunhas hoje da vida, da morte e da ressurreição do Senhor. Somos testemunhas desse mandato missionário que Jesus nos entrega. A igreja é missão a partir daqui e até os confins da terra, além, muito além das nossas fronteiras. Um abraço a você. Fique com Deus e com sua Mãe Maria Santíssima. Eu os abençoo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Até amanhã, se Deus nos permitir. Um abraço a todos vocês.